A reestrutura do departamento de futebol do Internacional começa a ser percebida no CT do Parque Gigante. Jorge Andrade já participa do treino ao lado de Magrão. E as definições quanto à pasta vão cada vez mais tomando forma. Luiz Adriano muito próximo da saída, um goleiro muito próximo da chegada. E lá na Alemanha, Rafael Borré continua sendo o mimo colorado. E a gente vai falar sobre tudo isso. E vai ser agora, então tu sabe. Fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar aí do Internacional, atualizar as informações do nosso clube, entender um pouquinho do que está acontecendo lá no CT do Parque Gigante e também na Padre Cacique, os corredores do Beira-Rio, né? Este sábado, desejo que vocês tenham um baita final de semana. Eu tô aqui em Capão da Canoa, na casa do Giovanni, da Débora e também do Pedro. E olha, cara, eu vou dizer pra vocês, aproveitem porque vai estar um baita final de semana de sol, de calor. Se vocês puderem pegar uma praia, aproveitem mesmo, porque vale a pena. A nossa meta, vocês sabem, tem um recado especial para vocês aqui, ó. Eu vou chamar, sabe quem? Vem cá, Marina, vem cá. Ah, da outra vez deu muito certo, né, o nosso recado. Qual é o recado, Marina, que tu quer dar pra galera? 50 mil inscritos até dezembro. 50 mil inscritos até dezembro. Nossa, tu acha que a gente consegue? Claro, e bem no finalzinho de ano a gente conseguiu, porque falar no começo de ano não ia dar certo. Tá correto, vai, tá muito bom. Então tu sabe, né, tu tem que deixar teu like, te inscrever no canal, como disse a Marina, e compartilhar para o maior número possível de pessoas, porque daí o conteúdo chega ao máximo de colorados possível, beleza? Vamos lá, gente, vamos falar um pouquinho sobre as questões envolvendo o Parque Gigante ali, também a Padre Cacique, porque Jorge Andrade, executivo da base, já esteve no CT agora no último finalzinho dessa semana, né? Nos últimos dias, sexta-feira, quinta-feira, para estar ao lado do Magrão, conversar sobre a base, o uso dos jogadores, inclusive do celeiro de Ases, alguns com 17, outros já com 18, finalzinho ali do sub-20, enfim. Gustavo Prado, a gente está vendo, o Luca, que já está, né, claro, no profissional, mas a gente também vai ver outros jogadores, como o Ricardo Matias, por exemplo, que é o centroavante da base, que todo mundo lá no celeiro de Ases tem com muito, mas muito bons olhos para um futuro no Colorado. O Jorge Andrade, que foi anunciado essa semana, agora que passou, e deve ser apresentado, né? Deve ter uma entrevista coletiva agora nos próximos dias, principalmente porque o torcedor quer saber algumas questões envolvendo a chegada dele, claro, mas também a saída de Gustavo Grossi, né? O argentino que estava no comando da base como diretor executivo nos últimos 3 anos lá em Alvorada. A gente tem chegadas e a gente tem saídas também. Primeiro, porque eu já tinha falado para vocês, né, que ia começar meio que o trabalho de dispensas e negociações, lembra? Num conteúdo dessa semana falei sobre Campanharo, Luiz Adriano, o próprio o Gabriel Barros. Então, a chance de as coisas começarem a tomar rumo são nas próximas semanas, porque assim como na sexta-feira que vem o Internacional tem de inscrever os seus jogadores para o Campeonato Gaúcho, fica também outros estaduais a questão da data limite. Por exemplo, agora, Luiz Adriano com o Vitória muito próximo ou conversando para ser jogador, né, atacante do Vitória, e aí jogar o estadual lá também, jogar o baiano. O jogador de 36 anos, inclusive, está com o contrato agora no meio do ano para se encerrar, jogou aqui nessa segunda passagem, 49 jogos, 7 gols e 4 assistências. Veio no início do ano passado, lembra? Lá por fevereiro, quando o presidente Alessandro Barcelos vai à Europa para buscar o Arangues, para buscar também o Ener Valencia, né? Chega meio que para suprir a carência, entre aspas, do atacante, né? De centroavante que a gente não tinha. Tinha o alemão que depois acabou não performando, o Mano Menezes fez todo aquele trâmite com ele lá, né, de o alemão precisa ser mais alemão, depois encontrou o Pedro Henrique e chega então o Luiz Adriano para suprir aquela carência de jogadores
para o ataque. O Inter que hoje, tudo bem, né? Hoje tem o Alário, hoje tem o Valência, hoje tem o Borré que vai chegar e a gente vai falar sobre ele daqui a pouquinho, mas naquele momento estava bem difícil, né, de fazer gols. Inclusive, o Luiz Adriano acaba fazendo gols depois importantes na Copa Libertadores, tá? Goleiro, gente, goleiro também. O Internacional tá para trazer o Gabriel Vasconcelos, 31 anos, goleiro do Coritiba, com passagem também pela Europa, alguns clubes interessantes da Itália, principalmente o Milan. O Milan, ontem até, quando, não sei se foi ontem ou anteontem que a gente conversou sobre isso aqui, mas conversamos, né, num conteúdo da semana e muita gente me perguntou nos bastidores, como assim ele jogou no Milan? Ele jogou em 2013 no Milan, né? Fui dar uma pesquisada, ele jogou com o Kaká, ele jogou com o Robinho, ele jogou com o Balotelli em 2013. Aí, claro, se a gente for olhar que a retrospectiva não é muito boa, né? O scout dele. Foram 7 jogos como titular e 11 gols sofridos. E, claro, tem a questão de ele ter sido rebaixado com o Coritiba agora em 2023. É um jogador experiente, não há dúvida disso, tá? Mas eu vou falar aqui nesse conteúdo a mesma coisa que eu já falei, tanto nos donos da bola quanto no próprio Vozes do Gigante. Se ele sentiu a pressão do Coritiba a ponto de chegar na direção, chegar no Guto Ferreira e dizer, ó, cara, quero sair, não tô bem aqui por conta do rebaixamento, por conta de ter sido o goleiro do rebaixamento, e se ele sentiu a pressão, eu não sei se ele vai se sentir bem com a camisa do Internacional, porque a torcida do Internacional é uma torcida que cobra, é uma torcida que está sempre em cima, principalmente não só com a questão de vestir a camisa, mas os seus goleiros, né? Daniel, Kehler, teve um determinado momento que não tinha mais clima para esses goleiros, para esses jogadores estarem no Internacional por conta dos gols que tomaram e tal. Temos que fazer, claro, um pensamento positivo e ao mesmo tempo ter uma perspectiva de que vai dar certo, né? Este goleiro aqui. Lembrando, o Gabriel Barros ele vem por conta da lesão do Ivan e porque hoje só temos basicamente o Antony, né? Porque o goleiro reserva do Antony é o Diego, que também é da base e tem pouquíssimos minutos no time profissional. O Rocher tá treinando já, a gente já botou também um conteúdo sobre isso aqui, né? Só que ainda sem quedas, sem ainda movimentos muito bruscos por conta da sua costela, né? Por conta da lesão que tem no tórax, tá? Por último, eu quero falar do Borré, porque durante a semana agora também o Magrão concedeu uma entrevista para o Globo Esporte e corroborou algumas informações que a gente já trouxe, não só no Vozes, mas aqui também no canal. Como, por exemplo, tem uma galera aqui no Beira-Rio que está falando com ele, que está cuidando dele, que está trocando mensagens, ou não diariamente, ou de 2 em 2 dias, ou de um tempo pequeno. E aí aqui a gente tem que entender algumas questões, tá? Me perguntaram, por exemplo, se não teria como ele ir à FIFA ou não teria como ele rescindir o contrato porque ele não está jogando. Cara, se no contrato dele não diz que ele tem que ser titular, é meio óbvio que não, né? Ele tem um contrato de trabalho com o Werder Bremen até o meio do ano e ele tem que cumprir esse contrato de empréstimo. Depois acabou o contrato de empréstimo, ele sai. Pô, Ernest, mas por que então eles não liberam? Porque o cara não é mais titular. E não só não é mais titular nos jogos, como nos treinos, ele tá sempre de colete. Vocês estão vendo as imagens aqui, inclusive de alguns treinos do YouTube do Werder Bremen, tá? Em que ele tá com o colete e quem fica com o colete é o time reserva, né? Dificilmente, se vocês pegarem as imagens que aparecem dos treinamentos lá do Werder Bremen, ele está como titular, ele não entra nos jogos, ele entra pouquíssimos minutos, né? Ele entra no segundo tempo, no meio do segundo tempo e olha lá, ou às vezes ele entra no finalzinho. Então, não tem como ele pedir a rescisão por conta disso? Não, não tem. Não tem mesmo, não tem nenhuma brecha jurídica para que isso aconteça. E aí o Magrão fez uma revelação também importante, né? Que o Inter, quando apresentou o projeto para o Borré, não foi só o projeto financeiro ou o projeto em cima de títulos. O Inter, quando apresentou para o Borré o projeto de vir a Porto Alegre, mostrou a cidade, mostrou o ambiente do Inter, mostrou a questão do Beira-Rio, a questão do CT Parque Gigante, a própria torcida, o próprio Beira-Rio cheio com a torcida. Então tudo foram motivos, ou tudo foi usado e utilizado para seduzir o jogador a ponto de entender o tamanho do clube que ele estava vindo. Ou seja, o Inter fala com ele de tempo em tempo e ele já está imbuído, e inclusive assiste jogos
Assiste a jogos do Campeonato Gaúcho, para ver como é que já joga o Inter, para ver como é que trabalha o Inter, para ver como está o Inter no campeonato e na temporada. Então, se percebe muito claro que o Borré tem, sim, já um projeto com o Inter, já tem um pensamento no Inter e, óbvio, assim que chegar, vai poder contribuir demais aí com o técnico Eduardo Cudê. Beleza? Se tu chegou até aqui, meu parceiro, te agradeço demais e a gente vai se falando porque sempre tem muito para tratar do Colorado por aqui. Não te esquece que KTO.com é a minha parceira e tu pode entrar lá e usar o código Ernest e ganhar 20% de free bet para te divertir, porque KTO é onde a diversão acontece. Valeu? Um forte abraço. Tchau.